Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Marco Antônio e hoje a gente vai dar uma retomada naquela nossa aula sobre estrutura de repetição para falar um pouquinho mais sobre a estrutura while, né? Então, eu coloquei essa tela aqui para a gente retomar aquela aula, né? Então a gente colocou a sintaxe da estrutura while, né? Então ela tem o que? Esse formato, né? Enquanto essa condição for verdadeira, esse bloco de comandos será executado. Então ele fica fazendo esse loop enquanto eu tiver uma condição verdadeira. Tudo bem? Então a gente, naquela aula, nós fizemos o pseudocódigo, ficou assim, né? Então a gente discutiu um pouquinho sobre o while aqui, né? O enquanto, né? A estrutura enquanto, para fazer essa tabuada. E a proposta de hoje é transformar isso daqui em um programa na linguagem C#. Tá? Então a gente vai pegar aqui, abrir nosso C#, né? Eu estou usando o Visual Studio Express, né? Um programa gratuito, vocês baixam lá no site da Microsoft. Então eu construí aqui, para a gente não perder tempo, esse formulário aqui. Então eu tenho aqui um combo box que eu chamei de CBX selecionar, dois botões, botão exibir e botão limpar, e aqui um list box. Então a ideia é você selecionar aqui a tabuada que você vai querer, clicar no botão e ela ser exibida aqui embaixo. Tá? Então para isso a gente vai usar a estrutura while. Vou clicar duas vezes no botão para ele exibir o código aqui e vou começar então. Vamos lá. Primeira coisa, definir as nossas variáveis. Então eu quero que o i, o controle e resultado sejam números inteiros. Tá? Eu quero que a tabuada comece com 0, então vou definir controle igual a 0. Tá? Vou fazer a leitura do combo box. Então eu vou fazer o i igual. Então vou colocar aqui, ó, cbx selecionar ponto texto, certo? Ok? Então ele está lendo o conteúdo do combo box. Só que tem um problema aqui, né? Porque o conteúdo do combo box é uma variável de texto e o i é uma variável inteira. Então eu tenho que transformar isso daqui em um número inteiro. Então eu vou usar o comando int.parse. Tá? Bom, então ele vai ler o conteúdo que está lá, formato texto, e vai transformar em inteiro. Então eu tenho aqui a leitura e atribuição da variável i. Ok? Agora vem o nosso enquanto, nosso while. Então, enquanto aconteceu o que? Enquanto, vocês lembram que a gente queria controle, que o controle fosse menor ou igual a 10, ou seja, uma tabuada de 0 até 10. Então ele vai executar esse código aqui. Tá? O que ele vai fazer primeiro? Primeiro ele vai calcular o resultado. Então o resultado é igual a i vezes controle. Ok? Depois que eu calculei o resultado, eu vou listar esse resultado naquele list box. Então, listbox.itens.adicionar e vou colocar aqui o que eu quero que mostre lá. Então, eu vou colocar primeiro um espaço em branco para não ficar colado na borda esquerda, né? Tá? E vou colocar. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é o i, né? Então, eu vou colocar i. Aqui eu vou fazer o contrário, né? Lembra que a gente tinha o combo box texto e o i é inteiro, e eu precisei converter o texto para inteiro. Agora o i é inteiro, eu tenho que converter para texto. Então eu vou usar o i to string, tá? Que mais? Agora vem o sinal de vezes, né? A gente está montando uma tabuada. Depois eu quero mostrar o controle, né? Também to string, né? Depois o sinal de igualdade e por fim o resultado. Resultado tá aqui, tá? Ok? Bom, então deixa eu separar aqui, que isso aqui ficou colado, não pode, tá? Eu fiz a listagem lá do que vai aparecer no nosso list box, tá? Então tá aqui, ó, o sinal, o i, sinal de vezes,
o controle, faltou a vírgula aqui também, né? Ah, não, faltou vírgula não, na verdade sobrou vírgula, né? Aqui não uso vírgula, eu uso sinal de mais, tá? Beleza. Agora sim. Tem que tomar cuidado, né? A gente faz como eu disse lá quando a gente fez o pseudocódigo, né? A gente faz aquele Portugal, depois a gente tem que adaptar para cada linguagem aquela resolução de problema que a gente fez. Então lá vocês viram que para fazer a concatenação de strings eu usei a vírgula. Aqui no C# a gente usa o sinal de mais. Então esse sinal de mais está sendo usado justamente para fazer a concatenação das strings, tudo bem? Bom, para fechar o while aqui eu vou fazer o que? Eu vou incrementar o controle. Então controle mais eu vou adicionar uma unidade no controle. Para fechar esse código, bom, o bloco de comandos está aqui, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar isso aqui. Tá? Esse bloco de comandos aqui, que é calcular o resultado e exibir o resultado no nosso listbox. Para fechar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o botão exibir e vou desabilitá-lo. Tá? E vou pegar o botão limpar e vou habilitar. Por padrão, eu deixei o botão desabilitado. Tá? Então eu vou habilitá-lo agora, tudo bem? Então vamos ver como é que funciona agora o nosso programinha. Ele está assim, ó. Vou escolher uma variável aqui, vou escolher um número, por exemplo 4. Eu quero a tabuada do 4, exibir, ele vai mostrar 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, até o 4 vezes 10, 40. Tá? Nosso botão limpar não está funcionando ainda, então para finalizar isso aqui, eu vou codificar o botão limpar. Então eu vou clicar 2 vezes no limpar, ele abriu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou limpar todos os conteúdos. Então primeiro selecionar, eu vou deixar ele vazio. Opa, tá bom. O listbox também vazio. Tá? Tudo bem? Listbox resultado itens clear, tá? Eu vou habilitar o botão exibir, tá? Que ele estava desabilitado, vocês lembram, tá? E agora eu desabilito o botão limpar. Certo? Ok? Então, basicamente é isso que a gente precisa. Então vamos rodar nosso programa novamente para ver como é que está aqui. Então lá, eu quero a tabuada do 6, exibir, ele vai mostrar a tabuada do 6 aqui, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, até o 6 vezes 10, 60. Quando eu clicar em limpar, ele vai voltar a estaca 0, deixou tudo aqui branquinho, limpinho para nós. Eu vou pegar a tabuada do 9 agora. Tá? Tudo bem? Tabuada do 3. Tabuada do 7. Opa, limpei primeiro, né? Tabuada do 7. Ok? Então o que ele faz? Ele está rodando esse bloco de comandos while aqui para exibir a tabuada começando por 0 até o 10. Ok? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a aula anterior a essa para vocês fazerem a junção das duas, o link entre as duas, tá bom? Até a próxima.